Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, a própria Escritura garante que a palavra de Deus é eterna. E se ela é plantada em nossos corações, já podemos desde já experimentar a eternidade. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Por isso te convido, querido irmão, querida irmã, a neste momento tão especial do Palavra da Salvação, permitir que a voz de Deus ressoe em nosso coração. Vamos escutar com bastante atenção o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que o implorava e dizia: Senhor, meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um, vai, ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E quando digo ao meu servo, faze isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em seguida disse ao centurião: Vai, como creste, assim te seja feito. Naquela mesma hora, o criado ficou são. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele que estava de cama e com febre. Logo tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, a fim de se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho nos mostra a continuação do exercício da missão de Jesus. Ele está em pleno exercício do seu ministério. Ele caminha por todas as regiões anunciando a mensagem do reino. E o anúncio da mensagem do reino sempre é acompanhado de um gesto concreto em favor daqueles que tanto necessitam. Hoje, uma série de curas realizadas por Jesus. Primeiro o funcionário do centurião, depois a sogra de Pedro e depois, como diz o Evangelho, muitos enfermos que eram levados até Jesus e ele os curava e os libertava dos espíritos impuros. Que ensinamento tem esta mensagem para nós hoje? Vamos, meu irmão, minha irmã, juntos fazer a nossa reflexão à luz da palavra. Comecemos por esta experiência de fé deste centurião. O Evangelho diz assim: Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que o implorava e dizia: Senhor, meu criado está deitado em casa paralítico e sofrendo dores atrozes. Primeiro, vale a pena a gente sublinhar que Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum é um lugar importante para o exercício da missão de Jesus. Boa parte do seu ministério público é realizado justamente nesta cidade,
Cafarnaum. E um pouco mais à frente a gente vai ver que Cafarnaum, por mais que Jesus realizasse ali tantos sinais, teve muita dificuldade de acolhê-lo como sendo o Messias enviado por Deus. Jesus entra em Cafarnaum e, como diz o Evangelho, chegou-se a ele um centurião. É importante sublinhar isso porque aqui não se trata de um religioso piedoso, um judeu piedoso. É um centurião, é um funcionário do Império Romano. Não era alguém que professava aquela fé. No entanto, mesmo sendo um cidadão romano, ele vê em Jesus a possibilidade de transformar a vida do seu empregado, que está numa situação de dificuldades e representa cada um de nós. Assim descreve o Evangelho a situação deste funcionário do rei. Meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo dores atrozes. Portanto, este criado representa cada um de nós. Muitas vezes também nós estamos nesta mesma situação, não de enfermidade física, mas aquelas da alma, e precisamos desta experiência de sermos libertados destas enfermidades. E diante disso, Jesus decididamente diz a este centurião: eu irei curá-lo. Este centurião manifesta a grandeza da sua fé, dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entres sob o meu teto, de que entres na minha casa. Basta dizer uma palavra e o meu servo ficará curado. E aí manifesta a sua confiança dizendo: eu também tenho quem está sobre mim, quem tem autoridade sobre mim. E tenho pessoas que estão sob a minha autoridade. Digo a um vai e ele vai, digo a outro vem e ele vem. Portanto, é um homem que confia na autoridade de Jesus. Diante dessa expressão do centurião, o Evangelho diz que Jesus se admirou com a fé deste homem. Assim diz o Evangelho: Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Portanto, meu irmão, não era um israelita, não era um judeu piedoso. No entanto, manifestou a sua profunda fé em Jesus. E a gente vai entender do porquê disso logo em seguida, quando diz assim: eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós acompanhamos há poucos dias que Jesus, quando envia os seus discípulos, envia-os primeiramente aos israelitas, ao resto de Israel. No entanto, os israelitas não quiseram acolher a sua mensagem. É por isso que hoje no Evangelho, diante do gesto de fé deste centurião romano, Jesus diz que muitos virão do Ocidente e do Oriente, isto é, que não são israelitas, e estes vão se abrir à mensagem do reino, vão se sentar na mesa do reino, enquanto que os israelitas, que eram os primeiros destinatários, serão colocados para fora, como diz aqui o Evangelho. Os filhos do reino serão colocados para fora, e aí haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão e minha irmã, é preciso que nos perguntemos: e nós hoje nos identificamos com estes filhos do reino que sempre estavam próximos, mas não se abriram para acolher Jesus como Messias? Ou somos, às vezes, como esse centurião romano, que diante de Jesus manifesta profunda fé e confiança de que Ele pode transformar a nossa vida? Que o nosso coração seja aberto para reconhecer em Jesus o Messias que veio para nos trazer a salvação. Em seguida, depois da cura deste servo do centurião, nós escutamos no Evangelho a cura da sogra de Pedro. Jesus entra, a sogra de Pedro está tomada de febre, Jesus se aproxima, como sempre, cria proximidade daquele que necessita, toca e ela fica curada da sua enfermidade. E aqui gostaria de sublinhar somente este elemento de que quem recebe a graça de ser curado, quem recebe um milagre, imediatamente deve colocar-se a serviço como testemunha da graça recebida. Certamente, meu irmão, nós também já recebemos muitas graças de Deus. Mas será que esta graça tem nos colocado a serviço, como nos ensina o Evangelho?
A sogra de Pedro, assim que ficou livre da sua enfermidade, da sua febre, diz o Evangelho que ela levantou-se e colocou-se a servir aqueles que ali estavam. Portanto, receber a graça de Deus é nos colocar a serviço dos irmãos. Que este Evangelho nos ajude a perceber a graça misericordiosa de Deus na nossa vida e nos colocar a serviço de quem necessita. O Evangelho nos mostra a ação de Jesus em favor daqueles que não têm ninguém por eles, os enfermos e os possuídos por espíritos maus. Meu irmão e minha irmã, hoje somos nós convidados a nos aproximar de Jesus, manifestar a mesma fé daquele centurião romano de que Jesus pode curar a nossa enfermidade. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas diga uma só palavra e meu servo ficará curado. Que esta fé profunda alcance o nosso coração. Dirijamo-nos ao Pai Eterno fazendo a nossa oração, concluindo este nosso encontro de hoje. Divino Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje uma fé robusta e profunda, para que, acolhendo teu Filho Jesus como nosso Messias e Salvador, sejamos capazes de continuar no mundo a sua missão, sobretudo criando proximidade daqueles que tanto necessitam, os enfermos e os possuídos por espíritos maus, e que a nossa presença, assim como a presença de Jesus, seja transformadora na vida desses que necessitam. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.